Saudações jurídicas! Tudo bem, pessoal? Um ótimo dia para vocês, uma ótima semana. Estamos vivenciando momentos de preocupação, momentos difíceis. Estamos em lockdown, pelo menos aqui em São Paulo, mas isso não nos impede de buscarmos as melhores saídas, de estarmos atualizados e preparados aí para coisas boas, porque coisas boas vão acontecer. Você acredita nisso? Antes de começarmos a falar aqui das 8 decisões que eu separei para vocês, eu queria pedir para que você que não esteja inscrito nesse canal, se inscreva, me apoie nessa causa, para que eu sinta que vale a pena ir compartilhar com vocês esse conteúdo, tá certo? E também, se vocês tiverem dicas ou quiserem dar comentários, sugestões de como podemos fazer para que o quadro Me Atualiza fique ainda melhor, eu agradeço demais. Afinal de contas, este quadro é feito para você. Eu separei 8 decisões aí para falar com vocês nessa segunda-feira. A primeira decisão, ela foi veiculada aqui no site do nosso TRT, da segunda região, Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Só que essa notícia foi até excluída do sistema. Mais uma vez replicada na internet, nem sempre é possível apagar todos os vestígios, porque de fato isso aconteceu. E o que aconteceu que me deixou tão intrigada que eu quis compartilhar com vocês? A advogada, preposto e testemunha são multados por combinar depoimentos por WhatsApp em audiência. Tanto a advogada da empresa, quanto o preposto, que era o representante da empresa, e a testemunha da empresa, foram condenados por enganar a Justiça do Trabalho, o que resultou em uma multa de 10% do valor da causa por litigância de má-fé. Eles trocaram mensagens e combinaram os depoimentos, o que não pode acontecer, gente. Nós sabemos aí que existe aí na antessala das audiências uma conversa entre as partes, advogado que conversa com a testemunha, com a parte para rememorar os fatos, só que o advogado, em momento algum, pode fabricar uma resposta, pode induzir a testemunha ou o seu cliente a inventar alguma informação, algum dado que seja inverídico, né? Não pode haver essa situação que foi verificada aqui no nosso tribunal, tá? Só para vocês ficarem sabendo do caso, a reclamante, ela buscava o reconhecimento do vínculo de emprego com uma igreja por atuar limpando os banheiros. E como que aconteceu? Enquanto a reclamante dava lá o seu depoimento na vara do trabalho, a advogada começou a mandar mensagem para o preposto que aguardava lá fora, porque existe uma ordem na Justiça do Trabalho e numa instrução processual, se você não conhece, é proibido uma parte que não depôs, que não apresentou as suas questões perante o juiz, ouvir o depoimento da outra. Então, como que funciona na prática? Se eu estou ouvindo o autor, que no caso é reclamante, o reclamado, que através do seu preposto, sai da sala para que ele não ouça o depoimento, porque ele pode mudar a sua resposta. E foi exatamente o que aconteceu. A advogada, enquanto a reclamante respondia as perguntas, foi mandando algumas orientações para o preposto para que ele já se preparasse para responder as questões. Imagine isso, gente. Os telefones foram solicitados pelo juiz assim que os 3 entraram na sala da audiência e fotografados como prova do engodo. Tá? Então, veja só que situação vexatória e que eu lamento muito que isso tenha acontecido, né? Porque nada justifica uma atuação dessa vergonhosa. Essa decisão, como eu disse no comecinho, ela foi vinculada lá no site do TRT, mas foi apagada, só que ficaram vestígios na internet e eu compartilho com vocês, tá? Só para ressaltar, a advogada também foi representada na OAB e certamente vai responder por um processo de ética. A segunda decisão que eu quero falar com vocês é a respeito da minha categoria profissional.
Muito se discute acerca da jornada de trabalho de um advogado e restou reconhecido lá no nosso Tribunal Superior do Trabalho, TST, que a jornada do advogado é especial, tá? Quando não há uma previsão de dedicação exclusiva no contrato. Foi uma decisão da segunda turma do TST que reconheceu aí a jornada especial do advogado que trabalha aí, ou trabalhava, melhor dizendo, para o Conselho Regional de Arquitetura, Engenharia e Agronomia de São Paulo. Tá? E aí essa instituição foi condenada a pagar ao advogado as horas extras, acrescidas de multa de 100%, e essas horas extras a partir da 4ª hora diária. Então, veja aí que condenação gigantesca essa empresa suportou, porque se não houver tratamento expresso aí no contrato de trabalho, há que se reconhecer a jornada especial, tá? Por quê? Porque o nosso Estatuto da Ordem, a Lei 8.906 de 94, diz lá no artigo 20 que a jornada de trabalho do advogado empregado no exercício da profissão não pode exceder a duração diária de 4 horas ou 20 horas semanais, salvo no caso de convenção, acordo coletivo ou no caso de dedicação exclusiva. Se não consta essa cláusula no contrato, a jornada é limitada, portanto, faz jus às horas extras. A terceira decisão que eu quero comentar com vocês diz respeito a uma situação um pouco também delicada. Processo fraudulento de esposa contra a empresa do marido tem sentença rescindida. Primeiro ponto aí que eu quero mencionar a vocês, que eu, na minha prática advocatícia de 10 anos de atuação como advogada, mais 5 anos aí atuando desde que eu iniciei o trabalho como estagiária, sempre trabalhando no âmbito do direito, eu vi pouquíssimas decisões, pouquíssimas sentenças serem rescindidas. Gente, para uma decisão ser rescindida, ou seja, ser modificada depois que já transitou em julgado aquela discussão, já se assentou a discussão, há uma nova ação e essa ação é procedente, é muito difícil de acontecer. Mas nesse caso aconteceu, tá? A esposa, ela fingiu ser empregada para prejudicar varejista que havia encerrado o contrato com a empresa. Olha que coisa mais feia, mais chata. Mais um caso aqui de fraude, gente, que tem sido comum aí, pelo menos tem havido uma grande ocorrência dessa situação lamentável. Isso foi veiculado pelo TST numa decisão da segunda sessão especializada de dissídios individuais do nosso Tribunal Superior do Trabalho, tá? Nesse caso, a pessoa, a empregada, no caso, entre aspas, ela fez um conluio, ajuizando uma ação contra a empresa do marido, simulando uma relação de emprego para responsabilizar subsidiariamente a Via Varejo pelos créditos trabalhistas, já que a empresa do marido não tinha um centavo, né? Nessa ação, a Via Varejo foi condenada subsidiariamente. Depois que esgotou todas as possibilidades de recurso, o Ministério Público do Trabalho apresentou, então, uma ação rescisória com o fim de anular a sentença, tá? E foi verificada, então, essa fraude, esse conluio, e a sentença foi rescindida, tá? Olha que absurdo essa situação. Como eu disse, só para fechar esse tópico dessa terceira decisão, a ação rescisória, ela é um instituto bastante utilizado, só que o êxito dele é pouco diante das provas que a parte deve produzir. Mas nesse caso houve êxito, por quê? Porque houve um conluio, foi demonstrado esse conluio entre as partes em prejuízo da Via Varejo, né?
A quarta decisão que eu quero falar com vocês é mantida a justa causa de empregado que jogava cartas durante o expediente. É mole ou o que mais, gente? Você vai ao trabalho para quê? É para brincar ou trabalhar? Tudo bem se você trabalhar ou sua atividade for veiculada à diversão, o que é pouco provável, porque ainda os desenvolvedores de videogames, de jogos eletrônicos, têm que ter um tempo dedicado ao trabalho, não apenas aos testes dos jogos. Mas imagina só o empregado que fica jogando cartas durante o expediente como se estivesse descansando, né? No caso, ele entrou com uma ação trabalhista pleiteando a reversão da justa causa. Tá? E ele disse que o jogo de baralho era prática comum entre os empregados durante o intervalo ou após o cumprimento das tarefas diárias. Tá? Mas a empresa apresentou a defesa e mostrou as filmagens que demonstravam o ocorrido durante vários dias da semana. E aí houve provas, constatações aí efetivas de que havia esse desrespeito, né? O empregado está jogando durante o expediente. E o TST aí não examinou o recurso, né? Não conheceu do recurso do empregado, por quê? Porque iria haver um reexame de prova, sendo que foi tanto o juiz de primeira instância quanto o tribunal da 15ª Região, que é a origem desse processo, eles apreciaram as provas aí devidamente, tá? A quinta decisão que eu quero falar com vocês é sobre o aviso prévio no caso de empregados terceirizados, quando encerrado o contrato com a tomadora. Aviso prévio trabalhado de terceirizados dispensados ao fim do contrato não pode superar 30 dias. Eu, particularmente, sempre tive esse questionamento, porque os empregados prestadores de serviços, eles estão vinculados à empresa prestadora e não à tomadora, mas, na maioria dos casos, quando se encerra o contrato, quando não se reaproveita esse prestador, ele é demitido. E como que fica o pagamento dessas verbas rescisórias? E aí veio o TST decidir dessa forma. A quarta turma aqui do nosso Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa chamada Algar, lá do Rio de Janeiro, ao pagamento do período em que os empregados trabalharam durante o aviso prévio, que supere os 30 dias, tá? O aviso prévio proporcional constitui direito exclusivo do empregado dispensado imotivadamente. Essa empresa, ela teve o seu encerramento de contrato com a Petrobras em 2015. E, em razão desse encerramento, cerca de 80 empregados foram demitidos sem motivo, mediante a modalidade de aviso prévio trabalhado, tá? O Tribunal do Rio de Janeiro manteve a sentença que decidiu que o aviso prévio, quando não indenizado, pode ser cumprido durante um período superior a 30 dias. Por quê? Porque a lei não prevê a hipótese que os primeiros 30 dias sejam trabalhados e os dias excedentes sejam indenizados. Mas aí o relator do recurso de revista decidiu que o aviso prévio proporcional ele é um direito exclusivo do empregado dispensado imotivadamente. A reciprocidade restringe-se ao prazo de 30 dias, conforme o artigo 487, inciso 2 da CLT, sob pena de inaceitável retrocesso da garantia mínima prevista na Constituição. E essa decisão foi unânime. A sexta decisão que eu quero comentar com vocês diz respeito à contribuição sindical. Nós sabemos que a reforma trabalhista mudou a sistemática da contribuição sindical, tornando-se facultativa a contribuição que anteriormente era obrigatória. E nessa sexta decisão, o sindicato deve devolver contribuição patronal cobrada indevidamente de empresas sem empregados. Eu, particularmente, já atuei em algumas causas das quais o sindicato movia ação contra a empresa que tinha raiz negativa, ou seja,
não havia nenhum registro de contrato de trabalho e, nos casos em que atuei, a sentença foi improcedente. Mas já houveram casos, tanto é que essa decisão recentíssima do dia 9 de março desse ano, o TST, na 8ª turma, determinou a devolução integral, inclusive das parcelas não retidas pelo sindicato. Tá? Se a empresa não tem empregados, não há que se falar em contribuição sindical. Né? Essa decisão ela é originária do TRT da 2ª Região e o tribunal aqui de São Paulo ele permitiu a devolução de 60% dos valores cobrados de forma indevida. E o TST, então, determinou que a devolução tem que ser integral. A 7ª decisão que eu quero comentar com vocês diz respeito a uma instituição bancária, a maior, se não me engano, do nosso país, ou a mais antiga, pelo menos, que até tem a menção na nossa Constituição Federal, que está sofrendo várias mudanças, né, com o fechamento de várias agências e várias modificações, especialmente por conta desse cenário pandêmico vivenciado desde o ano passado. Aqui em São Paulo, houve uma liminar que impede o Banco do Brasil de transferir compulsoriamente os seus empregados. Tá? Essa foi uma ação, um pedido apresentado pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, a Justiça do Trabalho aqui, e a Justiça do Trabalho concedeu essa tutela de urgência para que o Banco do Brasil abstenha, ou seja, não feche as agências, unidades e postos de atendimentos, assim como não transfira compulsoriamente seus empregados sob pena de multa diária de R$10 mil. Tá? Na decisão, houve a concessão do prazo para que o banco apresente defesa e tudo mais. Então, vai haver continuação, mas nesse primeiro momento o Banco do Brasil não pode transferir compulsoriamente e nem pode fechar agências aí. Só que essa decisão, pela toda estruturação que vem sofrendo essa instituição financeira, não deve perdurar por muito tempo. Eu deixo aqui, se houver uma nova decisão, mudança, eu me comprometo a trazer a vocês aí novidades sobre esse tema. E a 8ª decisão, a mais quente de todas, que aconteceu na última semana, que deixou o Brasil de boca aberta, foi sobre o nosso ex-presidente Lula. Eu não vou me ater muito aos comentários, vou trazer apenas minha opinião, fomentando aí e trazendo ao debate para que vocês também pensem, reflitam e tragam suas considerações para enriquecer o nosso debate acerca desse tema. Antes de comentar um pouquinho da decisão, eu queria rememorar alguns fatos que não me saíam da cabeça, gente. Por quê? Porque na época que eclodiu toda essa discussão e que houve a condenação do ex-presidente, nós estávamos vivendo um grande tumulto. E, especificamente, no dia 13 de julho de 2017, entrou em vigor a maior reforma trabalhista já ocorrida na história do Brasil. Eu sei muito bem disso porque, como quem me acompanha sabe, eu tenho um livro chamado Comentários da Reforma Trabalhista, já é a 3ª edição, 2018, final de 2018, que eu comento artigo por artigo, a linha por a linha das mudanças que a reforma trouxe. O texto originário da reforma trabalhista era um texto minúsculo. E aí eu disse, então vai ser tranquilo para repassar essas informações num eventual material que eu estava preparando, que se tornou o livro, que eu não esperava. Por quê? Porque de uma hora para outra vem um texto de lei gigantesco, ninguém está nem aí para esse texto, só se vê na internet falando sobre o processo do ex-presidente, falando dessa questão. E aí, no dia anterior à entrada em vigor da reforma, tudo bem que seus dispositivos somente tiveram vigência em novembro do mesmo ano, mas ela já estava lá.
Só que ninguém estava falando nada. Por quê? Porque o assunto do momento era a condenação do ex-presidente, que ocorreu na véspera da entrada em vigor, que foi no dia 12 de julho de 2017. E aí eu já convido vocês a pensarem. Vocês acham que isso foi uma manobra política? Eu tenho minhas reservas, mas eu quero deixar aqui no ar essa questão para que vocês pensem comigo, tá? Em resumo, então, o ex-presidente foi condenado pela 13ª Vara Federal de Curitiba, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, relacionado aí ao processo do triplex do Guarujá. O processo seguiu seu curso normalmente. Vale lembrar que a sentença aí tinha mais de 200 páginas. Eu mesmo demorei uns dias para ler. Imagine os advogados para apresentar um embargo de declaração e o recurso de apelação, né, gente? O processo seguiu o curso, como eu disse. Houve, então, recurso lá para o TRF da 4ª Região, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que não só confirmou a condenação de primeira instância, como aumentou a pena inicial, que passou para 12 anos e 1 mês de prisão, com início em regime fechado. E aí o ex-presidente foi preso e foi toda aquela explosão midiática, aquele tumulto todo, né? Nessa época que ele foi preso, nós tínhamos lá uma confusão no nosso STF, que já deixo também aqui para que vocês falem se vocês estão de acordo com os posicionamentos, com a postura da nossa Suprema Corte. Porque nessa época, o princípio da presunção do estado de inocência tinha sofrido uma relativização, pois, mesmo sem o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, se ela fosse confirmada em 2º grau, como aconteceu com o ex-presidente, o que aconteceria? Já poderia iniciar o cumprimento de pena, mesmo que a discussão pendesse para tribunais superiores, tá? Mas, nas indas e vindas das decisões do nosso Supremo Tribunal Federal, tivemos uma modificação. E no julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade números 43, 44 e 54, de relatoria do nosso ministro Marco Aurélio de Mello, houve, então, a mudança do entendimento supremo, entendendo que somente pode haver a prisão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o início de cumprimento de pena. E com essa decisão, não somente o ex-presidente, mas todos os que estavam na mesma condição puderam ser libertados. Seria uma mera coincidência? Deixo para reflexões de vocês também. O ponto é que, no último dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, o Brasil inteiro se assustou, ou pelo menos uma grande maioria, né, com a decisão do ministro Fachin, que simplesmente anulou todos os processos penais movidos em face ao ex-presidente Lula e lhes devolveu seus direitos políticos. A decisão levou em conta o quê? A incompetência da Vara Federal de Curitiba para o julgamento desses processos, tá? É importante explicar aqui que a Vara Federal de Curitiba, ela tem competência para julgar os processos que envolvem a Petrobras nesse esquema aí da Lava Jato. Para você que é leigo e não entende muito bem, a competência, eu quero explicar. O que é a competência? O Estado, através do Poder Judiciário, ele tem o poder de quê? De aplicar o direito, tá? Isso é o que nós chamamos de jurisdição. Mas esse poder, ele não pode ser aplicado de forma aberta, indistintamente. Por isso que entra a competência que vai fatiar esse poder de forma a limitá-lo, né? Então, a competência é o quê? É a medida e o limite da jurisdição. Até aqui, o juiz federal da Vara de Curitiba pode atuar, em outro tema ele não pode fazer, tá? No âmbito penal, a competência ela se forma por algumas situações, como, por exemplo, pelo lugar onde aconteceu o crime, pelo domicílio ou residência do réu, pela natureza da infração, pela distribuição do processo, pela conexão e continência,
ou pela prerrogativa de função, tá? No caso da Lava Jato, o que aconteceu? Houveram vários julgados lá no STF e restou afirmada, então, a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar, conhecer e julgar os crimes relacionados aí a Petrobras, tá? Porque a operação ela foi deflagrada e foi iniciada ali. Então, seria por uma conexão que os ministros chamam de instrumental. E seria de competência do STF os casos em que fossem envolvidos pessoas como o presidente da República, vice-presidente, membros do Congresso Nacional, ministro do Estado, dos tribunais superiores, do Tribunal de Contas, chefes de missões diplomáticas, pessoas das quais o STF tem a competência de julgar os processos contra elas, tá? Explicado esse contexto da competência, nós tivemos essa decisão que agraciou o ex-presidente Lula por medida de habeas corpus. Muitas questões também foram levantadas acerca desse remédio, já que haviam vários pedidos, desde recursos, HCs e tudo mais. Mas por que habeas corpus? Porque ele é o remédio constitucional apto, ou seja, ideal, necessário para proteger a liberdade de ir e vir ou de permanecer. Ele tem o objetivo de proteger o indivíduo contra qualquer medida restritiva do poder público contra essa liberdade, tá? No caso, houve, então, essa concessão da ordem, concedida aí a ordem de habeas corpus, porque o ministro entendeu que as condutas atribuídas ao Lula não foram diretamente ligadas aos contratos da OAS e da Petrobras. Portanto, não teria a vara de Curitiba competência para julgar, já que não tinha essa competência direta, tá? Por esse motivo, então, houve a nulidade dos atos praticados pela comarca lá de Curitiba, tá? E assim, anulados não só apenas as decisões, como todos os atos decisórios, todas as ordens de prisão, recebendo a denúncia, enfim, todos os atos praticados pela comarca. Mas é importante destacar aqui que, assim, o fato de ter havido a nulidade do processo não significa dizer que inexiste a culpa, que não vai ser responsabilizado. Como vocês devem ter visto, o processo vai ser direcionado a uma das varas do Distrito Federal competente para julgar esse tipo de matéria, tá? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Qual é a sua aposta? Diz aí nos comentários. E para fechar essa questão, eu queria também levar em consideração que muitos dos meus alunos questionaram a natureza da decisão do ministro, porque ele não submeteu ao pleno e decidiu de forma monocrática, tá? Como relator do processo, de acordo com o regimento interno do STF, ele tem um poder de ordenar e dirigir o processo, tá? Mas isso não vai impedir que o pleno conheça do processo, uma vez que a PGR já, pelo que parece, entrou com recurso. Então, o pleno analisará e nós vamos ver se vai confirmar ou não essa decisão. O que vocês acham, tá? E, finalmente, eu queria chamar a atenção para um trecho da decisão que eu quero tomar a liberdade de ler aqui com vocês, porque eu achei muito interessante, tá? Eu vou pegar aqui para vocês acompanharem. Com as recentes decisões proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não há como sustentar que apenas o caso do ora paciente deve ter a jurisdição prestada pela 13ª Vara de Curitiba, no contexto da macro-corrupção política, tão importante quanto ser imparcial é ser apartidário. E aí eu já deixo para a reflexão de vocês o que será que o ministro quis dizer. Então, essas foram as 8 decisões que eu quis comentar com vocês nesse quadro Me Atualiza. Espero que vocês tenham gostado. Fique comigo até semana que vem com o quadro Me Atualiza.